Áudio-texto da Igreja Batista das Nações. Palavra do Pastor. Reflexão e meditação com base em textos da Bíblia, comentários bíblicos e reflexões pessoais. Título do texto de hoje. Mas, quem é o Espírito Santo? Texto base. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 16 ao 18, na versão Almeida Revista e Atualizada. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O texto de João 14, do 16 ao 18, faz parte do discurso de despedida de Jesus, capítulos 13 ao 17 do Evangelho segundo João, proferido pouco antes da sua prisão e crucificação. Os discípulos estavam profundamente angustiados com a ideia de que Jesus iria deixá-los. Leia, João 13, o 33, 36 e 37, e 14, 1. Nesse cenário, Jesus promete a vinda do Espírito Santo, chamado no texto destacado de outro Consolador, do grego allos parácletos, ou seja, alguém da mesma natureza que ele, que continuaria a obra iniciada por Cristo. O termo grego parácletos pode ser traduzido como consolador, ajudador, advogado ou intercessor. Em João 14, 16, Jesus está prometendo que, ao partir, o Pai enviaria alguém da mesma essência divina para continuar sua presença e ministério junto aos discípulos. No versículo seguinte, João 14, 17, o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade, em contraste com o Espírito do Erro. Leia 1 de João 4, 6. O mundo, em sua incredulidade, não pode recebê-lo, pois não reconhece Cristo. Mas os discípulos já o conheciam indiretamente, porque a presença do Espírito estava em Cristo, e em breve, estaria neles, de forma permanente, após Pentecostes registrado em Atos 2. Fechando essa promessa, o Senhor Jesus afirma que não os deixaria órfãos, e que voltaria para os seus discípulos, João 14, 18. O termo órfãos, no original grego, significa sem guia, sem proteção, desamparados. Os discípulos temiam a perda da presença física de Jesus, mas ele os tranquiliza com uma promessa dupla. Primeiro, a presença do Espírito Santo. Jesus estaria neles através do Consolador. Assim, a volta de Jesus aqui é entendida como sua vinda espiritual mediante o envio do Espírito. Segundo, a promessa escatológica. Muitos intérpretes veem também uma referência futura. Jesus voltará de forma plena na parousia, sua segunda vinda, quando os discípulos o verão face a face novamente. Nesse sentido, Jesus está afirmando que sua ausência física não significaria abandono. Ele voltaria de duas formas. Primeiro, imediatamente, como, ou na pessoa, do Espírito Santo. Após sua ascensão, ele estaria presente espiritualmente e permanentemente na vida dos crentes através do Espírito Santo, garantindo comunhão e direção contínua. Leia João 14, 23. Segundo, futuramente, em sua segunda vinda. A promessa aponta também para a esperança escatológica da Igreja. Jesus voltará de maneira visível e gloriosa para buscar os seus. Leia João 14, 3. Portanto, Jesus não deixaria, e não deixa, os discípulos desamparados nem no presente, pela presença do Espírito, nem no futuro, pela esperança da consumação da glorificação. Esse texto mostra que o cristão nunca está só. O Espírito Santo é a presença de Cristo Jesus habitando em nós hoje. Leia Romanos 8, do 9 ao 11, conduzindo, consolando e fortalecendo. Além disso, nos lembra que a jornada cristã caminha para a esperança maior, a volta visível de Cristo. Assim, não ser órfão, ou não estar órfão, significa ter a presença atual do Espírito e a esperança futura do reencontro definitivo com Jesus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, coigual ao Pai e ao Filho em essência, eternidade e poder. Como Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente, conforme revelado em Atos 5, 3 e 4, onde mentir ao Espírito é mentir a Deus, e em 1 aos Coríntios 2, 10 e 11, que afirma que ele sonda as profundezas de Deus. Além disso, em Hebreus 9, 14, ele é chamado de Espírito Eterno, destacando sua existência atemporal. E no Salmo 139, do 7 ao 10,
Davi questiona para onde poderia fugir de sua presença, enfatizando sua onipresença. Ele não é uma força impessoal ou energia vaga, mas uma pessoa divina que atua com vontade própria, como visto em João 14, 16 e 17, onde Jesus promete o Espírito como outro Consolador que habita conosco para sempre. Como pessoa, o Espírito Santo possui atributos pessoais. Ele pensa, sente emoções e se comunica. Em Efésios 4, 30, somos advertidos a não entristecê-lo, revelando sua capacidade de sentir dor emocional. E em Atos 13, 2, ele fala diretamente, ordenando a separação de Barnabé e Saulo para a obra missionária. Ele também guia os crentes, como em Romanos 8, 14, onde aqueles guiados pelo Espírito são chamados filhos de Deus, e intercede por nós em oração com gemidos inexprimíveis. Leia Romanos 8, 26. Em João 16, 13, Jesus descreve o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade, não falando por si mesmo, mas transmitindo o que ouve, demonstrando sua personalidade relacional e submissão à Trindade. O Espírito Santo é o agente divino que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Leia João 16, 8, preparando corações para a salvação pelo arrependimento. Ele regenera os crentes no momento da conversão, concedendo um novo nascimento pelo Espírito. Leia João 3, 5 e 6, e o sela como propriedade de Deus, aos Efésios 1, 13 e 14. Ele não apenas marca nossa identidade como filhos, mas também nos dá vida nova em Cristo, fazendo de nós novas criaturas. Leia João 3, 5 e 6, aos Romanos 8, 11, e 2 aos Coríntios 5, 17. É através dele que temos a certeza da salvação e a segurança de que pertencemos a Deus. Leia aos Romanos 8, 16, 2 aos Coríntios 1, 21 e 22, e aos Efésios 4, 30. Após a conversão, ele habita permanentemente no crente, tornando o corpo um templo do Espírito Santo. Leia 1 aos Coríntios 6, 19. Para nos santificar progressivamente, leia 2 aos Tessalonicenses 2, 13, nos guiar, aos Romanos 8, 14, e nos ajudar em nossas fraquezas até mesmo na oração. Leia aos Romanos 8, 26. Ele também nos reveste de poder para testemunhar. Leia Lucas 24, 48 e 49, e Atos 1, 8, e produz em nós o seu fruto, aos Gálatas 5, 22 e 23, moldando nosso caráter à imagem de Cristo. Também distribui dons espirituais conforme sua vontade. Leia 1 aos Coríntios 12, 11, destacando sua soberania e inteligência. Sua presença constante nos fortalece e nos mantém firmes até o dia da redenção, aos Efésios 4, 30, aos Romanos 8, 23, e 1 aos Coríntios 15, 54. Dessa forma entendemos que o Espírito Santo é Deus em pessoa, o Consolador prometido por Jesus. Leia João 14, 26, vivo e ativo, que nos acompanha desde o primeiro despertar espiritual até a consumação da nossa fé. Sendo nosso conselheiro, que nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar da palavra de Deus. Que deseja um relacionamento íntimo conosco, que fortalece nossa fé em meio às adversidades. O Espírito Santo não é uma experiência isolada e única, mas um relacionamento contínuo com Deus, cultivado através de uma vida de oração e leitura da Bíblia. Como exortado em Judas 1, 20, orando no Espírito Santo, para uma comunhão integral, pela qual ele nos transforma e nos guia diariamente. Assim, não devemos vê-lo como um distante, um visitante que nos atende quando chamamos, mas como um amigo fiel que nos capacita a viver uma vida cristã plena e frutífera para a glória de Deus. Oremos juntos. Ó Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que és eterno, onipresente e cheio de poder, agradeço por tua presença em minha vida. Ajuda-me a te conhecer mais profundamente através da oração e da tua palavra, para que eu não te entristeça, mas seja guiado por ti em toda a verdade. Regenera meu coração, santifica-me e enche-me com teu fruto, para que eu testemunhe de Cristo com ousadia. Em nome de Jesus, amém. Toda honra, glória e louvor ao Senhor nosso Deus, que a pedido de seu Filho, nosso Salvador, nos enviou o Santo Espírito para nos regenerar, santificar e nos fazer produzir seu fruto de amor. Texto escrito por Anderson Fazion, pastor auxiliar da Igreja Batista das Nações e líder de campo da WH Brasil. Observação: o texto narrado foi escrito baseado em meditações pessoais e comentários bíblicos diversos. Fiquem na paz. E até o próximo.